Vamos lá, meninos. Estamos aí na resolução da questão 47, página 307 de ótica, que fala assim, ó. Um raio luminoso azul e outro vermelho, paralelos entre si, incide sobre um sistema formado por duas lentes delgadas 1 e 2, cujo eixo comum é paralelo aos raios e equidistante destes, como mostra a figura. Eu tô querendo falar o seguinte, ó, que se a gente analisar aqui a distância entre o eixo e o raio azul, e a distância entre esse eixo, o eixo principal, o eixo óptico das lentes, e o raio vermelho, elas são equidistantes, ou seja, se eu chamar de x, é x para os dois aqui, tudo bem? A figura mostra também os raios emergentes do sistema que continuaram paralelos ao eixo óptico e equidistantes também deste. Então aqui, ó, se eu falar que essa distância entre o raio vermelho e o eixo óptico é y, é porque a distância entre o raio azul e o eixo óptico também vale y, certo? Representa que continuaram paralelos ao eixo óptico e equidistante deste. Entretanto, a separação entre os raios emergentes é menor que aquela entre os raios incidentes. Nas opções a seguir, F1 e F2 representam os focos das lentes 1 e 2, respectivamente. E essas podem ser convergente, quando a gente indica com setinha para fora, e divergente, setinha apontando para dentro, certo? Escolha a opção que representa o sistema proposto para nós. Bom, senhores, olha que bacana. O raio azul, ele chega na nossa lente 1 nessa direção, certo ou não? E desse ponto, olha só, desse ponto aqui, ele converge até chegar na segunda lente. Então, olha que bacana. Se os nossos raios estão convergindo, eu já tenho a certeza de que essa lente L1 tem que ser uma lente convergente, certo ou não? Então, a setinha da lente é lente para fora. Tudo bem? Continuando o raio azul, ele chega agora na lente 2, ó, e perceba que ele sai paralelo ao eixo óptico da lente. Beleza? Então, ó, ele entrou paralelo ao eixo óptico e sai paralelo ao eixo óptico. Olha que bacana, eu vou fazer em vermelho. Lembra do princípio da reversibilidade? Bom, antes do princípio da reversibilidade, vamos marcar um ponto importante. Como o raio chegou ao azul, chegou paralelo ao eixo principal, ele converge de maneira que o raio passe exatamente pelo foco, nesse caso, da primeira lente. Então eu sei toda vez, é uma regra, é um raio notável para nós, né? Quando o raio chega paralelo a uma lente convergente, ele atravessa a lente e converge, passando exatamente pelo foco dessa lente. Então, esse ponto aqui, senhores, representa para nós o foco da lente 1. Tudo bem? Porém, olha a lente 2. O raio entra, vindo de um ponto que eu ainda não sei qual é, bate nessa lente e sai paralelo. Oh, pera lá. Vamos lembrar do princípio da reversibilidade? Primeiro que o raio está convergindo. Querem ver como ele está convergindo? Olha aqui, ó. Olha aqui. Ele estava nessa direção, não estava? Só que aí depois que ele passou para a lente, ele convergiu, ele se aproximou do eixo principal. Isso significa que a segunda lente, senhores, também trata-se de uma lente convergente. Certo ou não? Então, não. Como o raio também converge na segunda lente, é porque nós temos uma lente convergente. Bom, na lente convergente, se a gente lembrar, vamos aplicar o princípio da reversibilidade? Quando ele entra paralelo ao eixo óptico, ele converge passando pelo foco. E se fosse o caminho contrário? E se ele entrasse pelo foco, como que ele ia sair aqui? Paralelo ao eixo principal. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele está vindo de um ponto e está saindo paralelo ao eixo principal. Isso significa que o foco 1, o foco da lente 1 e o foco da lente 2 são coincidentes. Então, o foco 1 e o foco 2 estão na mesma posição. Para o raio vermelho, vai acontecer a mesma coisa, né? Ó, olha que bacana. O raio vermelho vem aqui, nessa direção, ele incide, aí percebe que o raio converge até chegar lá onde está. E converge no mesmo ponto, né? Então, aqui é o foco para o raio vermelho do ponto 1. E aí, para ponto 2, o raio teria essa direção, mas ele convergiu, se aproximou mais da nosso eixo principal, né?
Então, percebam que a lente 2 é uma lente realmente convergente. Tranquilo? E o foco da lente 1 coincide com o foco da lente 2. O que nós vamos ter que tomar cuidado agora é quem é maior que quem. Então, agora é muito simples. Vamos olhar um triângulozinho aqui, ó. Eu vou pegar um triângulo verde para nós aqui. Olha só que bacaninha. Este triângulo verde. E eu vou pegar um triângulo amarelo para nós aqui do outro lado. Olha só. Este triângulo amarelo. Perceba que para cada um dos triângulos, senhores, a altura do triângulo, opa, não na cor amarela, na cor verde, a altura do seu triângulo aqui, ó, nada mais é que a distância focal daquela lente, né? Então, olha só, essa altura representa a distância focal, a distância do foco 1 até o centro óptico da lente. No caso da lente 2, a altura do triângulo amarelo aqui para nós representa o foco da lente 2, porque é a distância do foco 2 até o centro óptico da lente. Se você observar, a base do triângulo verde é maior que a base do triângulo amarelinho. Então, obviamente que a altura do triângulo verde, que no caso representa o foco da primeira lente, também vai ter que ser maior que a altura do triângulo amarelo, do triângulo amarelinho, que é o da lente 2. Então, aqui percebam que o foco 1 nós sabemos que é maior que o foco 2. Com essas informações, e se ele desse a medida de Dzão e Dzinho, daria para achar o foco 1 e o foco 2? Se ele desse a distância entre as duas lentes, senhores, com certeza, bastaria fazer uma semelhança de triângulos aí. É que o exercício não quer isso. Então vamos lá ver qual é a alternativa. Primeiro, as duas lentes precisam ser convergentes. Percebo que aqui no item A ele coloca a primeira lente divergente, joga fora, a segunda está certa. Aqui ele inverte, ele põe a primeira convergente, mas a segunda divergente. Então, B está fora também. C, as duas convergentes, tá certo? D, as duas convergentes. E E, as duas também estão convergentes. Por que que nós vamos escolher outra? Olha cá. Primeiro, nas três alternativas ele coloca o foco 1 e o foco 2 coincidentes, né? Mas percebam que esse ponto que representa o foco delas está mais próximo da lente 2 do que da lente 1. Então, aqui nós temos que pegar um ponto que esteja mais próximo da lente 2 do que a lente 1. Esse está no ponto médio, joga fora. E esse está mais próximo da lente 1, joga fora. Portanto, a alternativa que sobra correta para nós é a alternativa C. Fechou? Um grande abraço a todos.